Olá, pessoal! E aí, gracinhas, como vocês estão? Dei uma sumidinha, né? Desde o ano passado que eu não posto nada. Tô fazendo algumas mudanças e por isso tô meio sumida aí, mas depois eu volto com tudo. Algumas mudanças necessárias aí orientadas pela espiritualidade, tá? E aí vai mudar também algumas coisinhas aí do canal, né? A forma como eu leio e tudo mais. E como que vocês estão? Como é que tá a jornada de vocês? Comentem aí. Hoje a gente tá com o quadro Tarô Responde aqui no canal. Chama Gêmea Tarô, Autoconhecimento e Espiritualidade. E aqui a gente tá com uma vela laranja e um defumador de anis, tá? Então vamos lá, né? Vou fazer um pouquinho diferente hoje, o Tarô Responde. Como se fosse a leitura individual, que a gente faz várias perguntas para o tarô, tá? Deixa eu ver, vou pegar 4 tarozinhos. Aí. E vamos ver a energia da primeira opção e a segunda opção. Teremos 2 opções. Primeira opção e segunda opção, vou ver a energia de cada uma delas e vocês decidem aí qual que vocês querem. A primeira opção ou a segunda opção. Vamos ver a carta de energia da primeira opção. Ixi. Eu vou considerar que caiu, tá? Primeiro, essa aqui. E da segunda opção, energia da segunda opção. Aí. E o geral renascimento. Essa carta é linda, olha, é uma fênix. Lindíssima. Então, a primeira opção caiu amor. Ah, que linda essa carta. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Então essa é a primeira opção. A segunda opção também é uma carta lindíssima, Espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Então escolha a sua opção para a gente começar a leitura, tá? Eu vou embaralhar aqui os 4 tarôs e a gente vai fazer várias perguntas para a primeira opção. E vamos ver o que responde. Vamos colocar aqui a primeira opção. O amor. Tarô Gold. O Isis. A Isis dando as voltinhas dela aqui, fazendo arte.
carta do amor aqui do lado. Isso daqui, esse tipo de leitura aqui que eu tô fazendo, normalmente eu faço para quando é a leitura individual, né? Quando faz consulta individual, eu tenho essa forma aqui de responder perguntas. Vou inverter a ordem por aqui. E aí, como que foram de passagem de ano? No final do mês de janeiro que eu fui aparecer, né, gente? Vocês pensaram que eu nem ia mais voltar. Mas tô aqui. O tempo tá meio escasso. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para o tarô é: como ele está em relação a mim? Vamos lá? Uma pergunta que todo mundo faz, né? Como ele está em relação a mim? Bom, este caso aqui, ele é um caso de triângulo, tá? Essa pergunta aqui é para quem tá num triângulo. Porque aparece que tá num triângulo ou que tem uma terceira energia atrapalhando, certo? Que na verdade ela não atrapalha, né? Uma terceira energia dentro dessa jornada, ela mais ajuda do que atrapalha, tá? Ela ajuda a pessoa a fazer as curas que ela tem que fazer, a terceira energia. Então ela é uma aliada, ok? Uma aliada. Então aqui saiu o 9 de paus, 3 de copas, 9 de paus, rainha de ouros e 6 de paus, tá? Então assim, existe uma situação muito pesada nesta relação aqui para a rainha de ouros, para uma mulher que é estruturada, é sólida, é uma pessoa honesta, é uma pessoa valorosa, tá? É uma mulher que já tem a sua estabilidade financeira, ok? E essa mulher, se você ver aqui nessa carta, ó, ela tá meio chateada, né? O 9 de paus é uma carta de peso, é uma carta de uma situação muito pesada, muito... Ela não aguenta mais essa situação, né? E quer o sucesso. Quer o sucesso. Só que existe aí uma terceira energia que faz com que essa situação esteja pesada. Então, gente, como que ele está em relação a mim? Não respondeu. Vamos ver o que mais sai. Respondeu como que tá essa rainha de ouros aqui, né? Esperando ter um sucesso, mas está muito pesado aí tudo que tá acontecendo com ela, tá? Bom, como ele está? Ele está racional, né? Saiu o rei de espadas. Saiu o 2 de paus, rainha de copas, rei de espadas e o 7 de paus. Então, assim, ele tá racional, ele tá no momento bem individual até. Ele escolheu uma situação. Esse 2 de paus aqui, se você vê, ó, é uma pessoa que não é que tá com dúvida. Tem 2 de paus que o simbolismo da carta é estar com dúvida entre duas situações, dois caminhos, duas pessoas, né? E aqui não, aqui ele não teve dúvidas, porque ele tá segurando um dos caminhos aqui. Tá vendo?
que representa para ele muita importância, esse caminho que ele escolheu. É o caminho, tem o fogo aqui, né? É o caminho que ele foi orientado pela espiritualidade. É aquele caminho que aquece o coração dele, digamos assim, que movimenta, né? É o caminho da ação. Então, independente do caminho que ele tomou, foi um caminho que a espiritualidade escolheu, que ele tem que tomar nesse momento. Então, se esse caminho não é você, relaxe, aceite, porque é um caminho que ele precisa tomar nesse momento, tá? Pode ser que esse caminho tenha te deixado desse estado aqui, né? Da Rainha de Ouros aqui, triste, desiludida, né? Frustrada, se sentindo rejeitada. E se você teve essa sensação de rejeição aí, se você teve esse gatilho, é porque a rejeição está em você desde lá da infância. Então vocês lembram que eu sempre falo sobre as 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação, né? Daquele livrinho 5 feridas emocionais. Essas 5 feridas emocionais, elas estão presentes na infância, tá? E elas são gatilhadas pelo seu gêmeo aí, dentro da jornada. E o fato de ele ter sido racional, até frio, tá, com você, é função dele. Foi o que foi acordado antes deste encarne pelo astral, né, pelo espiritual, para ele fazer. É um movimento que ele tinha que fazer para gatilhar essa sensação em você e você enxergar que precisa de cura. Você precisa não se sentir mais assim se alguém te falar não. Né? Se você tiver uma rejeição, não ter esse gatilho. Porque o que acontece, gente? Muita gente que tem a ferida da rejeição, o que acontece dentro da psique? Né? A ferida da rejeição, como qualquer outra ferida, vai acionar um mecanismo de defesa que você, quando criança, construiu para se defender dessa dor da rejeição, a dor que a rejeição provoca, tá? Esse mecanismo de defesa pode ser diversos tipos, cada um vai ser o seu. Normalmente, a fuga, né, o mecanismo de defesa é a negação. É tipo você não liga, toca a vida, deixa pra lá. Você não liga, toca a vida, deixa pra lá. Então você pode ter tido uma série de rejeições e deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Isso é a negação, né? É você fugir dessa emoção. Tipo assim, rejeitou, próximo, rejeitou, próximo, rejeitou, próximo. E aí você não lida com esse sentimento, não chora, não faz uma terapia para desabafar isso, por que essa rejeição acontece. Então, repetidas vezes o universo vai colocar essa situação para você, porque você vibra essa rejeição lá da infância. Enquanto você não olhar para isso de verdade, dentro de um processo terapêutico, esse padrão vai repetir. E quando o gêmeo faz isso, dói demais. Não é igual a outra qualquer pessoa te rejeitando. Essa pessoa, quando faz esse movimento, ela aciona um gatilho imenso em você. Você não consegue simplesmente rejeitar e ir para o próximo, entendeu? Esse é um tipo de mecanismo de defesa, né? A negação, a fuga, você ignorar, ficar indiferente para essa rejeição. Essa rejeição pode ser lá do passado, né, da sua infância, uma rejeição de pai, por exemplo. Toda vez que ele te rejeitava, você ficava indiferente, como se isso não importasse para você, mas importa. Dói.
mas você não quer sentir essa dor, você foge dela. Então entra a indiferença, né? Entra aquela, tudo bem, deixa pra lá. Tipo, então não é deixar pra lá. É você trabalhar isso dentro da terapia. Porque ele não rejeitou de propósito, né? Esse acordo já estava feito lá antes de encarnar para que isso acontecesse, tá? Isso traz um pequeno estresse para ele, mas o gatilho é seu. Para você traz dor, né? Para você traz peso, traz fardo, ok? Bom, a gente já viu aqui que, assim, ele fez o movimento, né, de escolher um lado. Esse lado que ele fez esse movimento tá dando estresse para ele, não tá sendo legal, assim, mas ele tá bem racional na decisão que ele quer e decidido que é essa decisão certa. E é porque isso já tava ali para ele fazer, certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Se ele vai te procurar. Ele vai te procurar? Ó, então, né? Bom, aqui fala que não, que ele vai ficar, assim, não agora, né? Ele saiu 5 de paus, que é aquele conflito interno, né? A carta da angústia interna que ele tá tendo ali. O 5 de espadas, que é aquela vitória que fala, a vitória sem honra, né? A carta que fala da vitória sem honra, de que não ganhou nada com a decisão que ele tomou, não tá ganhando nada longe de você, coisas assim. O 9 de espadas, que é uma carta de sofrimento, muito sofrimento, insônia, pensa muito à noite sobre isso. E o 7 de espadas, que fala que ele tá usando uma máscara, né? Então você pode achar que ele tá tudo bem, porque é isso que ele tá transparecendo, mas não é, né? Assim como você tem que passar por determinadas situações com ele para gatilhar feridas que você precisa curar, ele também tem, né? E é assim que se passa a noite escura da alma dele, né? Não é tão intensa quanto o feminino passa, mas de alguma forma ele passa sim, ok? Vamos assim perguntar se ele percebe, se ele sabe, se ele acredita que está dentro da jornada. Vamos ver? Então, ele ainda está adormecido, tá? Nesse caso aqui, ele ainda está adormecido. O que saiu? 5 de espadas, de novo, né? Vitória sem honra. 2 de espadas, que é o afastamento. O pajem de paus e a mente. A mente, que é uma carta de espadas. É o pajem de espadas. Saiu 2 pagens. Então, assim, ele ainda nessa situação tá pajem, né? Tá muito inicial, tá? Ele tá muito mental, ele tá muito. Tá muito dentro das limitações da mente dele, né? Ele tem limites na mente dele. Coisas que ele acha que é certo fazer, coisas que ele acha que não é certo, crenças limitantes, né? O masculino, ele tem como objetivo dentro da jornada ultrapassar crenças limitantes, ok? A gente tem muito mais feridas emocionais, o feminino tem muito mais feridas emocionais para tratar, porque é a parte emocional, né? E a parte racional tem muito mais
ligado a crenças que ele acredita desde sempre aí, né? Desde até outras encarnações, crenças que ele tem que seguir, né? Então é isso que ele tem que romper, isso que ele tem que ultrapassar, tá? O que mais que a gente pode perguntar? O que ele sente por você neste momento? Né? O que ele pensa sobre você, o que ele sente por você. Então, saiu a papisa, né? Ele te vê como uma pessoa estudada, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa até mística, tá? Aqui tem um quê de místico, né? Tem um gatinho, tem alguns livros e tal, vela, né? O Pajem de Paus também é uma carta assim que ele se coloca inferior a você. Ele te vê superior a ele, né? Saiu embaixo de você aqui. Ele se vê muito pequeno, muito. Não tenho nada a oferecer, coisas assim, tá? O quatro de espadas fala que ele está em um período de autorreflexão, um período de pensar, principalmente sobre essa sensação que ele tem de ser inferior, de não ter nada para oferecer, de não ser até merecedor, coisas assim. E tem um movimento aqui, que é a carta da integração do Osho. Essa carta da integração é a carta 14 que fala que é a temperança, né? E a temperança, ela fala sobre equilíbrio, equilibrar o yin yang, equilibrar a razão e a emoção. Então aqui, gente, olha, a gente tem 4 consciências, não lembro se eu já falei isso para vocês. A gente tem 4 consciências, tá? A consciência racional, a consciência corporal, consciência emocional e a consciência espiritual. A gente sempre desenvolve mais 2 consciências, tá? Então, o que eu tenho percebido é que o feminino, ele tem a consciência emocional e a consciência espiritual, por incrível que pareça, tá? O feminino tem essas 2 consciências, a emocional e a espiritual, menos evoluída. Por que menos evoluída? Porque não sabe lidar com ela. Não quer dizer que você não seja emocional. Quer dizer que está menos evoluída. Então não sabe lidar com as emoções. Não sabe, de repente, acreditar na sua intuição, na comunicação do espiritual, né? Então são 2 consciências que o feminino precisa desenvolver, tá? Porque ele tem como mais desenvolvido a parte racional, que é aquela parte de você trabalhar, fazer, acontecer, a parte da ação, né? E a parte corporal, que é a parte de você cuidar do seu corpo, atividade física, saber que você tem que cuidar disso, mesmo que você não cuide do corporal, você tem essa consciência que precisa, né? Então, a consciência que precisa ser desenvolvida no feminino é a consciência emocional, é o lidar com as emoções, é o curar as feridas emocionais, e a consciência espiritual, que é ouvir mais a sua intuição, né? É acreditar no divino, no universo, tá? Desenvolver o poder de manifestar, essas coisas, ok? E o masculino é o oposto, né? Por incrível que pareça, ele tem o emocional bem desenvolvido, ele sabe o que ele sente, ele sabe, ele tem fé, apesar de não demonstrar, ele tem dentro dele, tá? Só que a parte racional é que trava. Por quê? Porque é a parte das crenças limitantes, de ele ficar racionalizando tudo. Por isso que ele tem que desenvolver a parte racional.
ele tem que desenvolver a parte da consciência racional e da consciência corporal, ok? Então, esse desenvolvimento tem que encontrar um equilíbrio, e é essa carta da temperança aqui, né? A temperança fala de equilíbrio, fala de você equilibrar as duas energias aqui em Yang, né? Então, é equilibrar essas consciências, a racional e a emocional. Nem lembro mais que pergunta que foi. Ah, foi a pergunta de como ele te vê. Então, ele te vê superior a ele, te vê espiritualizada, estudiosa, né? E ele não, ele acha que ele não é. E por causa disso, acho que ele é pouco para você, que ele precisa ter mais para te oferecer, coisas assim. Então, ele está em um momento de autorreflexão, de curas internas, refletindo sobre essas coisas. Ele ainda vai enxergar isso e equilibrar essa racionalidade aqui, ok? O que mais que a gente pode perguntar? O que você deve fazer, né? Em referente a isso. O que você deve fazer referente a isso? Ah, 6 de copas, né? 6 de copas, 2 de ouros, 6 de paus e a cura. O que você deve fazer em relação a isso? Ai, ai, ai. E a cura, né? Saiu o rei de copas aqui no tarô do Osho, que é a carta a cura. Então, o que você precisa desenvolver dentro de você, né? Essa carta cura, ela mostra o anahata, né? E o anahata é o chakra do emocional, é o chakra das emoções, do perdão, do auto-perdão, das mágoas, dos ressentimentos, né? Das coisas que te causaram trauma, que te doeram de alguma forma. E isso é que você tem que curar, né? Coisas ligadas a esse processo e ligadas à infância, 6 de copas, ao passado, né? Tá vendo aqui essa carta? São duas crianças e a mamãe, né? A mamãe aqui. Pode ser que você tenha alguma trava aí com o feminino, tá? Algumas pessoas aí podem ter um trauma com o feminino. Um trauma de negligência, de carência, de ausência, né? De se sentir rejeitada por essa mãe, se sentir abandonada por essa mãe, traída, enfim, tá ligada às feridas emocionais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que curar esse passado aí, tá? Aqui saiu outra carta de equilíbrio, 2 de ouros, né, que fala sobre equilibrar, né? E esse 2 de ouros, ele tem águas aqui nos pés, né? Águas tempestuosas, tá vendo? Águas agitadas. A água é o símbolo da emoção, das emoções. Então você tem que equilibrar essas emoções. Elas têm que parar de serem agitadas, tempestuosas, né? Eu sinto aqui uma grande ansiedade dessa energia feminina aqui de cura. Apesar de ter saído um rei de copas aqui, eu acredito que quem está me ouvindo é o feminino, né? E o feminino, ele precisa olhar para essas emoções, entender que elas são suas e não é a culpa não é do outro. Elas já estão aí dentro de você, né? E acalmar isso, acalmar a ansiedade, tá? Acalmar a pressa que você tem das coisas, a necessidade de controle. Ó, você tem que se sentir vitoriosa. Você tem que trabalhar o valor também, o amor próprio, o valor, seu alto valor,
né? O quanto você é valorosa. Não é porque essa pessoa não te escolheu que você é menos valorosa. É um livre-arbítrio dele, é uma escolha dele. Você tem que se escolher, tá? Você tem que se escolher. Você tem que parar de rejeitar suas emoções. Você tem que parar de se abandonar. Você tem que parar de se sentir humilhada, injustiçada. Por quê? Porque você é responsável pelo seu caminho. Você faz o seu caminho e as suas escolhas. Então é você que tem todo essa autorresponsabilidade de fazer esse movimento de cura. Quem tem que dar felicidade para você é você. Quem tem que parar de se rejeitar é você. Quando você parar de fazer esses movimentos de rejeição, as pessoas vão parar de te rejeitar. Quando parar de se abandonar, as pessoas vão parar de se abandonar, porque as pessoas vão refletir aquilo que você tá fazendo com você. Tudo bem? Acho que é isso, gente, o recado. Não vou mais abrir, né? Vou repetir a carta do amor aqui. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos, o amor. É a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Então, quando a gente fala em vivenciar o amor, esse amor ele tem que começar por você. Você tem que enxergar amor dentro de você, por você, né? Então, quando você se ama, você se cuida, você se preserva, você faz escolhas melhores para você. Você não vai escolher uma relação tóxica. Você vai ver a toxicidade no outro, você não quer isso para mim. E vai cortar, não vai aceitar isso, não vai aceitar migalhas, tá? Não vai aceitar pouco. Beleza? Começou um barulhão aí na rua, não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, essa foi a primeira opção. Deixa eu passar o bastão aqui para limpar. Bastão de selenita limpa tudo. Limpa tarô, limpa cristal. Uma beleza. Vamos lá, com a próxima opção. Próxima opção é o espírito. Espírito, todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade de seu espírito. Então vamos ver aí o que é isso, né? Vou fazer basicamente as mesmas perguntas? Não, vou fazer as perguntas que vierem intuitivamente, tá? Vamos ver o que vem intuitivamente para perguntar. Se é referente ao outro ou se é sobre você, tá bom? Que aqui tá bem você, né? A outra também tava, mas foi saindo depois, né? Preciso cortar. Cortar para a segunda opção, o que tem para dizer? Por aqui no último. Gosto de pôr o tarô do Osho sempre por último. Eu acho que ele tem uma boa energia de conclusão, sabe? E a última carta sempre conclui alguma coisa, né? Vamos lá, segunda opção. O que tem para falar pra gente? Vamos ver aí como é que tá a jornada de vocês. Primeira vez que eu faço dessa forma aqui, né, no vídeo. Vamos ver como é que sai, como é que vai responder, se vai rolar, né? Se vai fluir.
Então vamos lá. Como que está essa jornada? Essa é a pergunta. O enforcado, o louco, o carro, nossa, quanto... E o 5 de espadas. Como que tá essa jornada, né? É uma situação que você se sente presa. É uma situação... Olha, gente, é engraçado, né? No início da minha jornada, eu me sentia quase louca, assim. Quando eu falo no início da jornada, é assim, a jornada de chama gêmea, ela começa desde que você nasce, porque tudo que você passa ali é te preparando para o encontro com essa pessoa, né? Então, quem tá em uma encarnação de jornada de chama gêmea, você já vem passando por situações desde lá de trás, tá? Desde que você nasceu. Aí, quando eu falo início da jornada, foi quando eu descobri sobre a jornada, que foi no momento do sexto estágio, que é o estágio do afastamento. Então, no estágio do afastamento, eu me sentia louca, louca. Eu falei assim, gente, eu tô ficando louca. Essa conexão não é real, não é possível. Eu achava que a minha intuição, que eu já não tinha mais intuição, eu já não confiava na minha intuição mais, porque tudo me intuía para ter uma relação com essa pessoa, né? E aí, assim, a forma como foi, né, me fez achar que eu tava louca, né? Então, é literalmente isso, né? Às vezes você acha que você tá louca. Às vezes você acha que isso é tudo fruto da sua imaginação, tá? Mas não é. É real. E aí tem o carro, né? Que fala entre dois caminhos, fala também de movimento, né? E o espelhamento. Aqui tá como uma carta de comparação, mas eu senti um lance de espelhamento aqui. Então, é uma situação que você tá passando onde você se sente presa, se sente louca, se sente com vontade de sair correndo, de criar movimentação, pode ser que esteja tudo estagnado, né? E você queira ter esse movimento do louco aqui, não tá conseguindo, né? Por causa do espelhamento que tá acontecendo, por causa de tudo que tá refletindo nas suas dores internas, tá? Nas suas dores internas. Então ele vai, o que que é o espelhamento? É quando ele te mostra aquilo que você tem que olhar para você. Então quando você aponta o dedo para ele, falando, você não faz isso, você não faz aquilo, você não... Aponte o dedo para você e fale a mesma coisa para você. Entende? Você não sabe o que quer, talvez. E acha que sabe. Será que você quer mesmo isso? Será que você quer mesmo dessa forma? Então, enfim, tudo que você critica nele, escreva num papel e faça uma autocrítica sobre você. As mesmas coisas que você acusou, acuse você mesma e reflita sobre isso. Tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Como que ele está em relação a mim? 5 de ouros. Tá arrependido, né? Tá 9 de paus, a imperatriz e 10 de paus. Há um arrependimento aqui nele, ó. O 5 de ouros, eu tô indo mais pelo simbolismo aqui, tá vendo? Ele deixando para trás algumas coisas tristes, ele tá triste, né? Ele tá, ó, outra carta aqui de sofrimento. Talvez ele esteja passando por uma noite escura da alma ali. Não necessariamente por você. Talvez pode ser até por uma outra situação, viu? Porque o que que acontece? Quando a noite escura da alma vem, ela não vem sozinha, só com o emocional. Ela vem caindo o mundo, né? Se ele estiver passando por essa noite escura, como mostra aqui, pode ser várias áreas da vida dele que não estão bem, tá?
muito peso, muito fardo, né? 9 de paus e 10 de paus. E assim, ele te enxerga como uma imperatriz. Então, é possível que neste caso também ele se enxergue como menor, porque talvez ele não tenha conquistado muitas coisas na vida aqui, tá? Do 5 de ouros aqui. E aí ele meio que faz uma autorreflexão disso, sabe? O que eu fiz na minha vida esse tempo todo, que eu não construí nada, não tenho nada. Culpa, né? Há um lance de culpa aqui. Como você está em relação a ele? Vamos ver. 10 de espadas, tá doendo, né? Rainha de copas, tá bem emocional. Rei de copas. E o 5 de ouros, né? Então, o 5 de ouros, ele mostra uma criança. Precisa de um trabalho interno de criança ferida aí, né? Criança interior, né? Então, assim, há correntes aí te prendendo, há limitações dentro do seu emocional, tá? É algo que você mesmo criou lá na infância e que precisa ser vista. E precisa ser vista, olha, não é só aqui nesse caso, gente. São feridas causadas tanto com o feminino quanto com o masculino, tanto com o pai quanto com a mãe, tá? Então, assim, causou muita dor essa conexão. Mas compreenda que não é ele que causa essa dor, tá? É uma dor que já existe em você. Ele só causa essa dor porque ela existe em você. Se não existisse, você não sentiria essa dor. Então é basicamente isso. Vamos perguntar se vocês vão voltar a se falar, porque aqui eu sinto um afastamento, tá? Vamos ver se vocês vão voltar a se falar, vão ficar juntos e tal. Vamos ver o que vai acontecer. 6 de paus, conflito interno. 5 de espadas. Vitória sem honra. A torre. Ó, eu tinha sentido, eu ia falar, hein? Eu tinha sentido energia de torre aqui. Quando eu perguntei sobre ele, como que ele estava, né? E essa energia de torre é aquela energia que eu falei que quando a gente tá numa noite escura da alma, tudo cai, né? Não é só o... Parece que tudo muda, nossa vida vira de ponta cabeça, assim, dá um 360. E é a energia da torre, isso. É a energia da torre. Então, assim, ele vai voltar, vocês vão voltar a se falar, precisa de um renascimento. 10 de espadas no tarô do Osho significa o renascimento, né? Uma criancinha aí saindo de um leão. Então, essa torre está acontecendo dentro e fora da vida. Pode ser tanto dele quanto sua, tá? Pode ser que esteja acontecendo na vida de vocês dois, isso. E precisa de um renascimento. Renascimento de vocês, para depois ter um renascimento da relação. Então, é um novo eu. É se desconectar de coisas aí. Olha, eu vou dar um exemplo aqui que me veio, que estão me falando aqui, que pode servir para alguém aí, tá? Vamos supor que você existe uma energia aqui nessas cartas do feminino que tem uma dependência ou uma ligação muito forte com pai e mãe, que é essas duas cartas aqui, né, de baixo aqui que eu senti. Uma dependência assim, do tipo, você mora com eles ainda. Tipo assim, você tem mais de 30 anos, sei lá quantos anos você ainda mora com eles, você tem a necessidade de estar com eles, né? Cadê a sua autonomia? Veja, olha, gente, a gente só consegue fazer um crescimento, um amadurecimento emocional quando você vai para sua individualidade, tá? E a individualidade dentro da casa dos pais não rola. Por quê? Porque eles vão te tratar sempre como a criança, tá? Como a criança aqui, ó. Saiu essas duas crianças aqui. Como criança.
Eles vão te tratar dessa forma porque eles sempre vão ver você dessa forma. Eles não vão enxergar o novo eu, eles vão enxergar o antigo eu. E vão sempre estar reforçando isso. Ai, meu Deus. Vão estar sempre reforçando isso, esse antigo eu. Então fica difícil você evoluir e florescer o seu novo eu morando com eles. Entende? É preciso você se descobrir como indivíduo, cortar o cordão umbilical, né? E morar sozinha, ter suas experiências sozinha, tomar decisões sozinha, fazer escolhas sozinha, né? Tomar responsabilidade sobre a sua vida, né? Não é perguntar para amigo, não é perguntar para mãe, não é perguntar para o pai, é perguntar para você o que você quer, o que você faz, o que você escolhe, para onde você vai. Você tem que saber, não os outros, né? Então existe um movimento necessário aqui nesse sentido que eu senti, né? Então a torre tem que acontecer, né? Tem que desconstruir um ser para renascer outro. Tá? Isso é de ambos, mas existe aqui o feminino, existe um movimento que você precisa fazer, tá? Um movimento. Foi aqui que saiu o carro, né? Foi. Um movimento que você precisa fazer nesse sentido, para se tornar essa imperatriz aqui, tá? Porque você pode achar que você é imperatriz, mas como que você é imperatriz morando lá com os pais? Não tendo sua casa, não tendo seu canto, não tendo sua individualidade. Quando a gente mora com alguém, a gente tem um lance chamado simbiose, né? Tudo que os outros fazem, falam, gostam, você acaba fazendo o mesmo, né? Então, é tipo quando a gente vai, sei lá, para um estado diferente que tem aquele sotaque diferente, sotaque baiano, sotaque carioca, você fica lá um mês e volta com o mesmo sotaque. É bem isso, você absorve tudo que você vive ali dia a dia com as pessoas. Então você tá absorvendo isso dos seus pais, crenças, sabe? Fala assim, vai escolher uma pizza você sozinha. De repente você só come, sei lá, portuguesa e frango catupiry porque seus pais gostam. Mas o que você pediria se você estivesse sozinha? Então existe um movimento aqui desse feminino que precisa ser expandido nesse sentido, tá? Criar a individualidade, que é chamado na psicologia junguiana de individuação. Precisa fazer uma individuação no seu ser e renascer um novo ser. Enquanto não fizer esse movimento, você não cresceu, você não amadureceu o seu emocional, porque você ainda está ali com o seu eu dependente, que é a criança, né? O que uma criança é? A criança é dependente. Você precisa criar essa independência. Tirar essas amarras, né? Essas amarras aqui que te prende a esses pais aí, né? Eles sempre serão seus pais, mas eles têm a individualidade deles, o jeito deles, as crenças deles, e você precisa ter as suas, separada deles. Tirar o que é deles de seu, em você, né? Tirar o que é deles de crenças, de pesos, de, sei lá, de manias, de tudo que você absorve ali o dia a dia e ver o que é seu, o que fica com você quando você tira isso. Quem você é realmente? O que você gosta realmente? O que você quer realmente? Tá? O que você deve fazer? Vamos lá. Eu nem lembro mais que pergunta que era aqui. Mas o que você deve fazer? Vamos lá. 6 de espadas. Aí, ó. Eu tô falando, você deve cortar coisas da sua vida. 2 de espadas, ó. 6 de espadas. 2 de espadas. 9 de ouros, que é uma carta individual. E as de ouros, que também é uma carta individual. Tô falando, é essa energia que eu tô sentindo aqui. Você precisa criar sua individualidade, sua independência, tá? Não ter medo de sair da zona de conforto. Você tá na zona de conforto. Afastar da zona de conforto. Criar movimento. Criar a sua independência financeira. A sua realização individual.
né? Criar estrutura individual, as de ouros. Sua solidez individual, tá? É isso aqui. Acho que não tem nem mais o que dizer. Aqui tem uma energia bem forte aí. Você quer saber dele mais, né? Deixa eu ver o que a gente pode perguntar dele. Como que tá o processo de cura dele? 3 de copas. Existe uma terceira energia, né? Pagem de paus. Existe uma terceira energia. Pagem de paus. Rei de paus. E rainha de paus. Olha só, rei e rainha de paus, né? O casal perfeito aqui. Só que existe uma terceira energia. Essa terceira energia não necessariamente é uma pessoa, pode ser uma imaturidade dele. Ele é um rei e está se comportando como um pajem, entendeu? Eu senti uma energia dele aqui quando nós perguntamos dele no início dessa leitura, de inferioridade, de se achar menos, né? E eu acho que é bem isso. Ele pode, mas não consegue dar, né? O que ele te dá é o que ele pode te dar, dentro das limitações, dentro das crenças limitantes dele, dentro daquilo que ele acha certo e tudo mais. Então, o que ele te deu é o que ele pode te dar. É isso que ele precisa desenvolver, né? O rei de paus, aquele que faz e acontece, que assume o seu poder, né? Que assume a sua... que amadurece, gente, que amadurece, que passa de um pajem para um rei, tá? Então, ao mesmo tempo que você precisa amadurecer a individualidade, o individual, né? Fazer esse desenvolvimento de consciência emocional e estrutural, tá? De individuação, ele também precisa, bem parecido com você aqui, bem parecido, tá? Mas ele tem um lance assim, ele é mais independente, mais individual, mas ele não se sente capaz, ele não se sente um rei de paus, ele se sente um pajem. Ele acha que ele não consegue dar tudo que ele pode dar, ou ele não quer. Porque assim, pode ser que aqui esse homem ele tenha passado por coisas pesadas na vida dele. E agora ele quer leveza, né? Então, ele tem condições de te dar, mas não quer. Então ele precisa curar essa terceira energia aí, que é a energia limitante, tá? Quando você se mostra uma pessoa pesada, não sei se é o caso, para alguns podem ser. Quando você se mostra uma pessoa pesada, como que você se mostra uma pessoa pesada? Cobrando, exigindo, querendo controlar a situação, né? Querendo que ele faça do jeito que você quer. Você torna-se pesada para ele. E aí ele sai correndo, porque ele quer coisas leves, ok? Ele quer carregar só um pauzinho, não quer carregar 9, 10, porque ele já fez isso na vida dele. Então você tem que curar essa questão de querer controlar. É bem assim, gente, olha, quem tem a consciência racional mais desenvolvida, que eu tô falando aqui com o feminino, tá? Veja bem, você é a parte emocional, o feminino geralmente é a parte emocional na essência. E você tá com o polo invertido, você tá no racional. Mais desenvolvido. Não é que você não sinta, mas você sente com feridas, com dores. E por causa dessas dores, você promove uma série de mecanismos de defesa que entre eles
controle, se preocupar com o futuro. Ele não, ele quer leveza, ele se preocupa com agora. E você se preocupa com o futuro. Então você quer controlar esse futuro. Você quer ter certeza que você não vai perder. Você quer ter certeza que você não vai ser traído, que você não vai ser abandonado. Então você fica exigindo e cobrando coisas dele. E esse movimento faz com que ele fuja. Então você tem que se tornar mais leve. Como? Tirando esse controle, essa cobrança, essa preocupação com o futuro, essa ansiedade, essa necessidade de querer saber e controlar tudo para fazer do seu jeito. Você tem que aprender a viver no aqui e agora. Tem que estar no aqui e agora. Tem que desenvolver a meditação aí que ajuda. A meditação ajuda bastante. Eu acho que é bem isso aqui, né? Nessa carta, né? Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Vive o aqui e o agora. O futuro não existe. Tem que viver o aqui e agora, deixar as coisas acontecerem, fluírem e não querer controlar, ok? Beleza, gente? Gente, talvez eu demore um pouquinho para fazer uma nova transmissão, porque eu tô fazendo algumas mudanças na minha casa. E vocês vão ver, obviamente, quando tudo tiver mudado, vocês vão ver que o cenário vai mudar, tudo vai mudar, né? Talvez eu faça também as gravações diferentes do que eu faço hoje. Então vocês vão ver aí nos próximos dias, talvez lá pro carnaval, tá? Eu não esqueci do Tarô Responde ao vivo, eu vou fazer, fiquem tranquilos, tá? Uma hora eu faço, o que eu prometo eu cumpro. Eu posso demorar, mas eu cumpro. E aqui uma mensagem para todo mundo, renascimento. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos. Acho que é para mim isso, né? E volte para que voltem a tomar força, forma e identidade. É isso mesmo que eu tô fazendo, né? Eu tô me reestruturando para me dedicar mais a essas coisas do tarô, né? Eu me dedico pouco ao tarô porque a psicologia ela pega muito meu tempo, praticamente tudo do meu tempo a psicologia pega. Então eu tô tentando reajustar aí alguns horários, algumas coisas para poder dar mais atenção aqui no canal, tá? A espiritualidade vem me orientando que eu preciso atingir mais pessoas com o recado que eles dão através de mim, né? Eu só sou um receptáculo, só sou um meio de comunicação, né? Um meio que eu passo as informações para vocês. Tudo que eu falo aqui, eu falo sendo direcionada, sendo intuída, tá? A falar. E você ouve porque você precisa ouvir. Quem ouve, quem para nesse canal, quem tá nesse canal ouvindo, é porque tem que ouvir, é porque é uma mensagem. A história pode não ser sua, mas tem mensagem para você, entende? Então você tem que ter a expertise de selecionar isso na hora que você ouve uma leitura, não só a minha, como de outra qualquer. Pode ser que aquilo ali não tenha nada a ver com você, mas tem mensagens que pode ser para você, tá bom? Gracinhas, um grande beijo e até a próxima. Não esqueçam de curtir, ok? Beijos.